Se amanhã você acordasse e seu celular não tivesse sinal, se o cartão não funcionasse, se os semáforos piscassem em amarelo e nenhuma informação circulasse, não seria um ataque, não seria guerra, seria o Sol. A mesma estrela que nos mantém vivos. Nós pensamos no Sol como fonte de luz, calor, estabilidade. Mas estabilidade não é a natureza dele. É apenas a média do comportamento dele. E já houve um dia em que ele mostrou isso. A pergunta não é se pode acontecer de novo. É o que aconteceria conosco se acontecesse. O Sol é uma esfera de plasma em constante turbulência magnética. A cada aproximadamente 11 anos, ele entra em um pico de atividade. Manchas solares aumentam. Explosões liberam energia equivalente a bilhões de bombas nucleares. Essas explosões podem lançar ao espaço algo chamado ejeção de massa coronal. Bilhões de toneladas de plasma magnetizado. Se essa nuvem estiver apontada para a Terra, ela não chega em segundos. Ela leva de 15 a 72 horas. E quando chega, não atinge o solo diretamente. Ela atinge o campo magnético da Terra. E é aí que começa o problema. Mas para entender o risco real, precisamos voltar no tempo. Em 1859, o astrônomo britânico Richard Carrington observou um clarão intenso na superfície do Sol. Horas depois, a Terra respondeu. Auroras surgiram em latitudes tropicais. No Caribe, pessoas acordaram no meio da noite achando que era amanhecer. Relatos históricos descrevem algo ainda mais impressionante. A luz era tão intensa que era possível ler jornais do lado de fora, à noite. Mas o efeito mais curioso aconteceu nos sistemas telegráficos. Operadores receberam choques elétricos. Equipamentos pegaram fogo. Alguns sistemas continuaram transmitindo mensagens mesmo desligados, alimentados pela própria tempestade geomagnética. Era 1859. A humanidade ainda não dependia da eletricidade para existir. Não existia rede elétrica moderna. Não existia satélite. Não existia internet. Se isso aconteceu em um mundo quase analógico, o que aconteceria agora? Quando uma tempestade solar intensa atinge a Terra, ela deforma temporariamente o campo magnético do planeta. Essa deformação induz correntes elétricas no solo. Essas correntes entram pelas redes de transmissão. O alvo principal não são casas. São os transformadores de alta tensão. Eles regulam a energia que viaja por milhares de quilômetros. E existe um detalhe pouco discutido. Alguns desses transformadores pesam até 400 toneladas. E não existem centenas deles armazenados em depósitos pelo mundo. Não são produzidos em massa. São construídos sob encomenda. Podem levar meses, ou até anos, para serem substituídos. Isso significa que o problema não seria apenas o desligamento. Seria o tempo para religar. E a rede elétrica moderna não foi projetada pensando em tempestades solares extremas. Ela foi projetada para a eficiência. E eficiência reduz margem de erro. Hoje, continentes inteiros operam com redes interconectadas. A energia flui entre países. Mercados energéticos são sincronizados em tempo real. Uma falha local pode gerar uma cascata. Em 1989, uma tempestade solar muito menor que a de 1859 causou o blackout de Quebec. Milhões ficaram sem energia por horas. Aquilo foi um aviso. Desde então, a infraestrutura cresceu exponencialmente. Mais cabos, mais carga, mais dependência digital. E não dependemos da eletricidade apenas para a iluminação. Dependemos dela para coordenar o tempo. E quando o tempo sai do controle, outros sistemas começam a falhar. Durante tempestades solares intensas, a atmosfera superior da Terra se expande. Satélites em órbita baixa enfrentam mais arrasto. Precisam corrigir posição. Alguns entram em modo de segurança. Além disso, partículas energéticas podem afetar circuitos eletrônicos. GPS pode perder precisão. Comunicações aéreas podem sofrer interferência. Transações financeiras, que dependem de sincronização via satélite, podem apresentar instabilidade. Mas o impacto mais sensível não começa no espaço.
Começa na logística. A civilização moderna opera com estoques mínimos. Supermercados não armazenam meses de comida. Portos operam com cronogramas milimétricos. Caminhões dependem de GPS e sistemas digitais. Postos de combustível dependem de energia para bombear, sem uma estabilidade elétrica prolongada. Distribuições atrasam. Entregas desaceleram. Sistemas entram em modo manual. Não é um colapso instantâneo. É uma desaceleração progressiva. Nossa eficiência máxima criou uma vulnerabilidade máxima. E tudo isso depende de uma variável que nós não controlamos: o comportamento magnético do Sol. Hoje, nós não estamos cegos. Agências espaciais monitoram o Sol 24 horas por dia. Satélites ficam posicionados entre a Terra e o Sol justamente para detectar ejeções de massa coronal. Quando uma grande explosão ocorre, temos horas, às vezes mais de um dia, de antecedência. Isso permite medidas preventivas: reduzir carga na rede, desligar transformadores vulneráveis, colocar satélites em modo de segurança. Mas aqui está o ponto delicado. Nem toda ejeção solar é simples de interpretar. Nem todo campo magnético está alinhado da mesma forma. O impacto real depende da orientação magnética da tempestade quando ela chega. E isso só sabemos minutos antes do choque final. Não é imprevisível, mas também não é perfeitamente controlável. E isso nos leva à pergunta estatística. Eventos do porte do Carrington não são comuns, mas também não são anomalias únicas. Estudos baseados em registros solares e análises de gelo polar sugerem que tempestades severas ocorrem em escalas de décadas a séculos. Algumas estimativas colocam a chance de um evento extremo em algo entre 10% e 12% por década. Isso não significa que acontecerá amanhã. Significa que, ao longo do tempo suficiente, é esperado. Civilizações convivem com terremotos raros, com furacões extremos, com eventos de baixa frequência e alto impacto. Tempestades solares entram nessa categoria. Risco sistêmico, baixa frequência, alta consequência. E quanto mais dependentes ficamos de tecnologia, maior se torna a consequência. Existe algo que ainda não sabemos com precisão. Qual é o limite máximo de uma tempestade solar? O evento Carrington foi o maior já registrado, ou apenas o maior já observado na era tecnológica? Registros indiretos indicam que, séculos atrás, eventos possivelmente ainda mais intensos ocorreram. Mas nossa infraestrutura moderna nunca foi testada por algo assim. Modelos simulam, engenheiros reforçam, mas simulações não substituem realidade. E há uma assimetria crescente. Nossa dependência tecnológica cresce exponencialmente. Nossa capacidade de substituição física, como transformadores gigantes, cresce lentamente. Essa diferença é silenciosa, até o dia em que deixa de ser. Imagine uma ejeção solar de grande escala confirmada. Dia 1. Alertas são emitidos. Operadores reduzem carga. Satélites entram em protocolos de proteção. Dia 2. Flutuações na rede. Algumas regiões sofrem desligamentos preventivos. Dia 3. Alguns transformadores críticos falham. Interconexões são interrompidas para evitar cascatas maiores. Não é o fim da civilização. É um teste de resiliência. O problema não é a explosão inicial. É o tempo de recuperação. Sem grandes transformadores disponíveis em estoque. Com cadeias de suprimentos e abastecimento já afetadas. Sem a sincronização global perfeita. Sem nenhuma previsibilidade. E quando a previsibilidade desaparece, os mercados reagem. Os governos ativam protocolos emergenciais. Populações sentem incerteza. Não é caos absoluto, mas é fricção sistêmica. E civilizações modernas não são treinadas para fricção prolongada. Nós crescemos acreditando que eletricidade é constante, que sinal sempre existe, que energia sempre retorna.
Mas essa confiança é recente. A maior parte da história humana ocorreu sem redes elétricas globais. Hoje, praticamente toda a coordenação social depende de energia contínua. Sem ela, hospitais acionam geradores, bancos entram em contingência, transporte desacelera. A sociedade não desaparece. Ela reduz velocidade. E talvez o impacto mais profundo não seja material, seja psicológico. Descobrir que estabilidade tecnológica é estatística, não garantia. O Sol já fez isso antes. Não foi punição. Não foi exceção. Foi física. Ele continuará ativo por bilhões de anos. Nós é que mudamos. Construímos uma civilização sincronizada por eletricidade, interligada por satélites, coordenada por algoritmos. A energia nos permitiu dominar o planeta, mas talvez seja ela que revele o quão frágeis ainda somos. Quando a próxima grande tempestade solar vier, ela não estará tentando nos destruir, estará apenas seguindo as leis naturais. A pergunta não é se o Sol pode desligar a civilização por alguns dias. A pergunta é: quanto da nossa estabilidade depende da suposição silenciosa de que o Sol continuará se comportando como esperamos? Entender o universo não é olhar apenas para estrelas distantes. É reconhecer como forças cósmicas moldam, silenciosamente, a infraestrutura que sustenta nossa rotina. E talvez o verdadeiro avanço não seja evitar o próximo evento extremo, mas estar preparado quando ele chegar.